Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Meus irmãos, não posso deixar de ser grato ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui na presença de Deus, adorando ao Senhor, e também com essa responsabilidade de trazer a mensagem neste culto da família. Louvar a Deus pela vida do pastor, e também pelo departamento da família, que por meio deles nos chegaram o convite, para estarmos aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida da igreja também, como demais, cada um dos obreiros que estão na intercessão aí por nossas vidas, no nome de Jesus. Estou feliz por estar com a minha família igreja, por estar também com a minha família, de sangue, e de ambos os lados, com minha esposa, meus filhos, vem com a minha mãe, essa mulher que foi o instrumento de Deus para me trazer a essa terra, ali firme e forte servindo ao Senhor. Minhas irmãs também estão ali, congregam também no ministério, congregam no Curió, congregação do Curió. E quem fez o convite a eles foi nem eu, foi meu filho, Meu filho ligou para eles: olha, papai vai estar pregando na sede, embora. Acho que ele está pensando em alguma coisa depois do culto, viu, pastor? Esses meninos não são inteligentes demais. A gente perde a fé para eles, viu? E louvo ao Senhor, alegre por poder ver minha família estar aqui, servindo e louvando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos uma proposta. A proposta é temática, pregarmos no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Eu peço à igreja encarecidamente que abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, depois de Provérbios, e próximo a Salmos, Salmo todo mundo conhece, todo mundo tem costume de ler os Salmos, gostam de ler os Salmos. E o livro de Eclesiastes, ele fica pertinho aí, depois de Provérbios. Ao encontrar o livro, se dirige ao capítulo 4 e ao versículo 9. Seremos breve, assim que eu terminar eu entrego. E vamos fazer o uso da palavra do Senhor. Encontrou? Diga amém. Se você não encontrou, acompanhe aqui pela projeção que dá tudo certo. O texto diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem junto, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? 12. E se alguém prevalecer sobre um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Amém? Caminhando juntos. Esse é o tema da mensagem e também o tema do culto, Caminhar juntos. Extraído do capítulo 4, a partir do versículo 9, um texto de Salomão, filho de Davi, conhecido por sua sabedoria, conhecido pela sua capacidade de solucionar problemas, de enxergar a vida, e também pelo legado que deixou
às gerações futuras. Na Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com 3 livros de Salomão. Apesar de que a própria Bíblia fala que ele tenha escrito diversos outros provérbios e diversos outros livros. Mas coube a Deus, pela supervisão do Espírito Santo, deixar registrado os livros de Cantares de Salomão, os livros de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O livro de Cantares é um livro que vai falar da linguagem do amor, vai falar o afeto e o relacionamento entre Salomão e a sua esposa. Um livro provavelmente que ele tenha escrito quando jovem, né? Quando estava ali no ápice das suas paixões e do seu amor por aquela jovem. O livro de Provérbios, você já vai identificar um Salomão mais maduro e com o intuito de deixar um legado à sua prole, à sua futura geração. O livro de Provérbios é um livro de dizeres rápidos, de ditados, de sabedoria direta para conhecimento acerca de diversas coisas. E por fim nós temos o livro em questão, que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, Salomão, ele já tem escrito ele já na sua velhice, já um homem experiente, um homem que já passou ali por aquela fase de que tudo é o amor e as paixões humanas. Um homem que também, depois de ter experimentado tudo, de ter vivido tudo, de ter provado toda a riqueza, de ter deixado um legado e uma herança para a sua futura geração, um homem que agora chega ao entendimento e ao conhecimento de que se você passar a sua vida por essa terra, por mais que você tenha tudo, por mais que você adquira tudo, por mais que você galgue as maiores posições, por mais que você faça o seu nome ser grande, mas se no final da sua vida você passou por ela e você não temeu a Deus e não guardou os seus mandamentos, a sua vida ela foi pura vaidade. Esse é o resumo do livro de Eclesiastes. Um livro onde Salomão vai usar muita expressão: correr atrás do vento, buscar o vento, ou seja, tentar dar um sentido à sua vida, viver em um loop infinito da busca por coisas que não pode verdadeiramente preencher o vazio existencial do ser humano. E o capítulo 4, como grandes lições de todos os seus livros, mas o capítulo 4, Salomão ele vai falar sobre uma coisa que vai ratificar e trazer a importância das relações interpessoais. Porque no capítulo 4, Salomão ele vai falar sobre companheirismo. Companheirismo. O texto em si, ele não é um texto voltado exclusivamente para uma vida a dois ou para um casal. Não. Pode ser aplicado, sim, com toda certeza. Mas o texto em si fala de companheirismo e mostra que é importante as relações humanas. Apesar de sermos seres espirituais, mas não somos seres exclusivamente espirituais. Somos também seres humanos. A Bíblia, irmãos, ela fala que Deus ele criou o homem, corpo, alma e espírito em sociedade. Porque Deus ele diz: farei o homem do pó da terra, soprou sobre ele, o fôlego de vida e o mandou multiplicar. Agora crescei e multiplicai. Fez o homem, corpo, alma e espírito
da costela do homem deu-lhe uma adjuntora, deu-lhe uma mulher, deu-lhe uma companheira. Viu que não era bom que o homem estivesse só. Para você ver a necessidade que o ser humano tem de compartilhar a vida, porque o próprio Deus vai dizer que viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, e depois ele diz: crescei e multiplicai-vos. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito, para viver em sociedade. Então, Salomão ele está dizendo justamente isso. Não é bom que seja só um, melhor é serem dois do que um. Ele está falando de conviver juntos, de viver juntos, de viver em harmonia, de ter companheirismo. E isso, como falei, pode ser aplicado a diversas áreas da vida, como também pode ser aplicado à família e ao casamento. O texto de Eclesiastes, irmãos, capítulo 4, a partir do versículo 9, você vai observar que dentre desses benefícios de serem dois, Salomão ele vai destacar 4 coisas. Ele vai destacar que quando são dois, existe um melhor proveito, uma melhor paga para o trabalho de dois do que para o trabalho de um. E diz: é melhor serem dois do que serem um, porque haverá uma melhor paga pelo seu trabalho, ou seja, haverá um melhor proveito para o trabalho de dois do que para o trabalho de um. O segundo benefício que Salomão ele vai citar é a ajuda. A ajuda. Porque ele diz: quando é dois, se um cair, o outro o levanta. Salomão também vai citar um terceiro benefício, que é o conforto. Porque ele vai dizer: quando é dois, um pode aquecer o outro. Isso aqui está tanto relacionado à vida a dois, né? Como também estava relacionado aos soldados em batalhas. Os soldados em batalha, muitas das vezes, quando eles iam para a guerra, e Salomão viveu num contexto de guerra. Quando eles iam para a guerra, e muitas das vezes eles viviam o calor do dia e o frio da noite. E muitas vezes os soldados eles não tinham nada no meio da guerra a não ser deitarem perto um do outro, para que eles não viessem sofrer de tanto frio. Então Salomão também tinha essa ideia, um dormindo perto do outro, um soldado perto do outro, se aquecendo para não padecerem de tanto frio. Ou seja, o companheirismo ele proporciona conforto também. E por quarto, benefício, Salomão ele vai também citar aqui, no texto, que a defesa, o quarto benefício é a defesa, porque ele diz: se um tiver prevalecendo contra o outro, os dois lhe resistirão e vencerão. Então, dentro do texto, Salomão ele cita 4 benefícios de se caminhar junto. 4 benefícios. Fala da melhor recompensa, fala da defesa, fala do conforto e fala também da ajuda. O texto de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9 ao versículo 12, ele cita esses benefícios de estar caminhando junto. E quando, meu irmão, você transfere isso para falar de família, quando você transfere isso para falar de casamento, você tem um campo vasto para que você possa explorar. Porque casamento, casamento, se você for procurar o sentido original dessa palavra, casar é justamente isso, unir. Casamento é justamente isso, união. Casamento é uma sociedade.
é uma associação, porque para casar, ninguém casa só, né? Precisa-se de alguém, então tem que ser no mínimo 2, mas 2 para que estejam em acordo, 2 para que caminhem juntos. Não pode um querer ir para o lado e o outro querer ir para o outro. Tem que estar no mesmo sentido, no mesmo parecer, na mesma convicção. E essa é a definição melhor para a palavra comunhão. Comunhão é você estar unido em um único sentido e em um único parecer. Quando eu digo que eu tenho comunhão com a minha esposa, eu estou dizendo que nós estamos caminhando juntos em um mesmo sentido. Essa é a importância de você entender o caminhar junto. Porque casamento, irmãos, ele não é uma competição. Ele não é uma competição de 2 pessoas. Ele é a união de 2 pessoas. E às vezes, se nós não atentarmos para isso, o lar pode virar uma competição. O casamento pode virar uma competição. Como é que eu identifico que em vez de estar unindo, eu estou competindo com o meu cônjuge? Quando se tem dificuldade em concordar um com o outro. Quando se tem dificuldade de aceitar a opinião um do outro. Quando cada um quer puxar a sardinha para dentro da sua lata. Quando as decisões, elas estão sendo unilaterais. Quando cada um quer fazer prevalecer o seu interesse e a sua vontade. Mas não são apenas um, irmãos. São 2. E é aí onde muitas vezes há dificuldade. Por quê? Porque são 2 mentes. São 2 pensamentos. São muitas das vezes 2 objetivos. E não pode. Tem que ser um único objetivo. Tem que haver um consenso. Tem que haver um consenso para que não se torne o lar uma competição. Então, quando você identifica que tem uma dificuldade de concordar, e um tem a dificuldade de concordar com a opinião do outro, e cada um quer tomar a sua própria decisão, isso está trazendo um sintoma de que esse lar está saindo do companheirismo para o partidarismo. Outra coisa que identifica, muitas das vezes, é a necessidade de autoafirmação. A necessidade de se autoafirmar. Muitas das vezes você percebe que há uma necessidade do lar, e essa necessidade muitas vezes não é exclusiva do homem, uma necessidade de demonstrar quem manda. Demonstrar quem manda. Quando existe essa necessidade de autoafirmação, de querer demonstrar quem é que manda, o lar se tornou competitivo. Muitas vezes você escuta, né? Vou mostrar quem é que manda aqui. Quem manda no lar é Deus, irmãos. Quem manda no lar é Deus. Deus constituiu o homem como autoridade do lar, e não como autoritário no lar. Existe uma diferença de autoridade para autoritarismo. Autoridade é quando se obedece pelo respeito.
e autoritarismo é quando se faz ser obedecido pelo uso da força, pelo uso do grito e por qualquer outro meio. Mas nós temos que entender que nós não temos essa necessidade de se autoafirmar. Quem é. Quem é. Agora, quando se há essa necessidade, muitas vezes se torna uma competição lá. E quando o lar se torna uma competição, irmãos, o que é que acaba gerando? Acaba se perdendo os benefícios do companheirismo. Acaba se perdendo os benefícios de se caminhar junto. Porque se para o momento a melhor opinião para seguir junto, né? Porque às vezes a relação do casamento, ela vai te colocar em bifurcações de tomada de decisões. O que deve ser feito em relação a isso? O que deve ser feito em relação a isso? E juntos se vão conversar e se chegar ao melhor consenso. Mas quando tenta-se impor apenas uma vontade, porque muitas das vezes, irmãos, eu posso estar certo acerca da decisão tomada, mas muitas das vezes a minha esposa, ela pode estar certa acerca da decisão que deve ser tomada. E compete aí ao casal, junto, através da oração e da direção de Deus, compreender o melhor caminho a ser tomado. Então, quando você identifica isso, né, no seu casamento, no seu caminhar com a sua esposa, com o seu esposo, você acaba entendendo que o lar ele pode estar indo para o caminho da competição e não da união. E aqui é um problema. Por quê? Porque no lar onde tem competição, enquanto um está construindo, o outro está destruindo. E a melhor paga, o melhor proveito é na união. É isso que Salomão está querendo dizer. Ele diz: é melhor dois do que um. Porque quando é dois, há uma paga melhor, há uma recompensa melhor, há um proveito melhor no trabalho de dois. Se dois constrói, cresce mais. Se só um constrói, cresce menos. Mas se um constrói e o outro derruba, não cresce nada. Enquanto um está construindo, olha, a construção, né? A edificação é uma característica do sábio. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios, versículo 14: a mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela constrói. Mas aí não é uma característica exclusiva da mulher não, irmãos. Isso é uma característica exclusiva do sábio. Da mesma forma que a mulher sábia constrói, o homem sábio também constrói. Da mesma forma que a mulher tola destrói com as próprias mãos, o homem tolo também destrói com as suas próprias mãos. Então, quando você compreende isso, é melhor dois construindo. Quem está perto da esposa aí ou do esposo aí? Os casais aqui ficaram juntos, né? A igreja deve ter alguns aí. Olhe para o seu esposo, para a sua esposa e diga assim: ó, nós vamos construir junto. Porque há uma recompensa maior. Há uma recompensa maior, há uma paga maior. Se um constrói e o outro destrói, não chega a lugar nenhum, irmãos. Para no tempo, em todos os sentidos. Você pega aqui a vida financeira. Pega a vida financeira do casal. Parece uma coisa simples, mas eu estava olhando umas estatísticas. Diz que é a segunda maior causa de divórcio entre os casais. A primeira, infidelidade conjugal. E a segunda,
crises financeiras. E às vezes a gente pensa que a gente é crente, a gente não deve falar sobre isso, a gente não tem que tratar sobre isso, a igreja não pode pregar sobre isso, porque a igreja já é tão acusada de falar de dinheiro, né? Aí a igreja fica se limitando, né? Ou se eximindo de alguns temas que são necessários e importantes. Pega a vida financeira do casal, tentando construir, e o outro destruir, né? A gente, irmãos, tem que vigiar. Dizem que todo dia sai um besta e um sabido de casa. Todo dia sai um besta e um sabido. Diz que o sabido ele sai para vender e o besta ele sai para comprar. É claro que vai ter momentos, né? Que você vai precisar comprar, né? Ninguém vive sem consumir. Se consome tem que comprar, porque ninguém dá, né? Ninguém dá. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que não se gere uma compulsividade dentro de nós. Porque o apelo é grande. O apelo é grande para te tornar um consumidor compulsivo. Consumidor compulsivo, que compra sem precisar, que compra sem necessidade, que compra por vaidade. Hoje nós vivemos aí a era de que todo mundo virou um astro, né? Todo mundo hoje é um astro. Nós vivemos num imenso Big Brother e as câmeras quem liga somos nós mesmos. Expomos as nossas vidas para o mundo inteiro. Mas quem quer expor, não quer expor que está ruim. Quem quer expor que está bem, né? Aí por isso que muitas das vezes as pessoas entram em compras desenfreadas. Porque precisa mostrar e precisa mostrar que está bem. Aí virou o dublê de um rico, né? É, o dublê de um rico. A compulsividade, irmãos, ela tem sido um grande problema que tem levado muitos casamentos à ruína. Dificuldades financeiras, crises financeiras têm levado. Ora, irmãos, quem é que dorme bem? Quando você sabe que você está atolado, né? Em dívidas. Tira a paz, tira o sossego, tira a alegria, tira a intimidade entre o casal. Uma coisa que parece simples. Diz que conta uma história, né? Deve ser conversa de alguém, né? Mas conta-se uma história de que uma mulher era compulsiva em comprar. Tudo que via ela queria comprar. Se ela tivesse um limite no cartão, ela comprava. Se ela tivesse um limite no cheque especial, ela comprava. Se sobrasse 100 reais, ela comprava. Aí que um dia estava na igreja, esse dia teve uma oração meio forte, e ela se manifestou, e quando ela se manifestou, o pastor botou a mão na cabeça dela e diz a loja, ela disse, foi lá nas Casas Bahia. Ele estava dizendo, diz a loja que era para sair, né? Problema, irmãos. Tem um livro, né? Que diz que o casal inteligente, ele enriquece junto. Porque a proposta também da vida financeira é prosperar. Prosperar também, por que não? Mas agora quando só um constrói, é mais difícil. Quando só um constrói é mais difícil. Agora quando os dois constroem, aí sim, aí vem a prosperidade. Economizar, irmão, não é pecado não. Economizar é bíblico. Foi através da economia que José
ele comprou todo o mundo antigo para o Egito através da economia. No tempo que estava bom, que estava fluindo, que estava gerando, que estava prosperando, que a gente conhece como a vaca gorda, foi de lá de José. Tempo da vaca gorda, né? O tempo da vaca gorda era o tempo lá de José. No tempo da vaca gorda, ele estava guardando, juntando. Consumia o que necessitava e o restante ele depositava. Tinha os celeiros, tinha os depósitos. E isso fez com que ele livrasse todo o mundo antigo de uma grande catástrofe, de uma grande crise financeira que todo mundo ia viver. Olha que foi Deus, que você acha que Deus não se envolve com finança, com nada, né? Foi Deus que deu sabedoria a José, para que no tempo bom ele juntasse. Jesus disse que quando você vai construir uma torre, você deve calcular para saber se você tem com o que terminar, para que não comece e fique pelo meio do caminho. Então é importante que nesse aspecto se haja, irmãos, uma unidade para se construir junto, os dois construindo junto, para evitar problemas futuros, né? E presentes também, né? Um segundo aspecto que os dois devem caminhar junto é também na vida espiritual. Começamos falando aqui pela vida financeira, né? Os dois construindo junto, vida financeira, e agora na vida espiritual. O casamento, irmãos, é para proporcionar mais espiritualidade no lar. O casamento é para proporcionar mais espiritualidade no lar, porque agora são dois, né? Agora são duas colunas. São duas colunas. Ainda mais quando estamos falando de casais cristãos, onde ambos servem a Deus. Difícil quando um é cristão e o outro não é. Quando um serve e o outro não serve. Aí é mais difícil, porque apenas um trabalha na edificação do lar, na construção do casamento. Mas agora, quando são dois, irmãos, quando eu e minha esposa pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos à mesma fé, então devemos entender que devemos construir a nossa vida espiritual juntos. Porque quando houver, né? Porque às vezes há um momento de fraqueza na vida de um, há o outro para sustentar, há o outro para segurar ali a bandeira. Não é o que o texto diz? Quando são dois, se um cair, há outro de pé para que o levante. E é importante os dois buscando, por quê? Porque quando um começa a esfriar, começa a fraquejar e começa a cair, o outro vai estar de pé para que possa levantá-lo. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tiver só, sem ninguém que o possa levantar. Por isso a importância, irmãos, de mantermos a espiritualidade. A importância do casal valorizar a espiritualidade. Valoriza-se a vida financeira, sim, mas valoriza-se muito mais a espiritualidade, porque há uma necessidade de se manter firme espiritualmente, irmãos. Porque quando um cônjuge, ele olha e ele vê que ele está decaindo espiritualmente, mas quando ele olha para o seu lado e ele vê que tem alguém buscando,
que tem alguém orando, que tem alguém consagrando, que tem gente lendo Bíblia naquela casa, que tem gente jejuando naquela casa, que tem gente fazendo culto naquela casa, que tem gente levantando uma bandeira do Evangelho naquela casa. Isso, irmãos, gera uma incomodação boa. Quando se tem uma bandeira dentro do lar, o outro passa a ter uma incomodação não ruim, mas boa. Rapaz, eu vejo minha esposa direto lendo a Bíblia, rapaz, e eu só nesse negócio aqui de arrancar o dedo para cá e para lá e para lá, e tá ali a varoa lendo a Bíblia, uma incomodação boa. Rapaz, eu vejo meu esposo orando, às vezes eu abro a porta do quarto ali, ele está em oração. Qual foi a última vez que eu orei mesmo, hein? Uma boa incomodação. Você vê, vai almoçar, vai cear, né? Vai um ali que o mundo já está se acabando para ele mesmo, e o outro vai lá, ó. Eita, esqueci até de orar, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Uma boa incomodação. Quando um se mantém aquecido, ele aquece o outro. Quando um se mantém de pé, ele acaba levantando também o outro. Mas ai do que tiver só, irmãos. Ai do que tiver só. Porque se ele cair, não tem quem o levante. Ora, se os dois estão caídos, irmão, como é que um caído levanta outro caído? Caia duas pessoas e deitado, tente um levantar o outro, deitado mesmo, tente levantar. Fica os dois caídos. E lá no deserto, lá estavam os dois caídos, estava Agar e estava o menino, os dois estavam caídos. E Deus, o anjo vai dizer para Agar: Agar, levanta-te e ergue o moço. Porque eu só posso levantar alguém quando eu me ergo. Eu só posso levantar alguém quando eu estiver de pé. Eu de pé eu tenho condição de levantar qualquer um, mas caído ninguém levanta ninguém. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aplauda ao Senhor Jesus. Estamos falando sobre construir juntos, caminhar junto, caminhar construindo. E para concluir, irmãos, e passarmos aqui para o pastor, falamos da vida financeira, falamos da vida espiritual, e agora vamos falar da criação dos filhos. Porque nós queremos ter uma boa recompensa, uma melhor paga, né? Quando são dois, há uma melhor paga, há um melhor proveito. E os dois também precisam entender que a responsabilidade sobre a criação e a educação dos filhos é de ambos. Não pode haver, né, e jogar a responsabilidade apenas em cima de um. Não pode se jogar a responsabilidade da criação dos filhos apenas em cima da esposa, ou apenas em cima do marido. Não. A responsabilidade é do pai e da mãe. É a primeira oficina geradora de caráter e personalidade, é o lar. A igreja ampara, ajuda. A igreja dá suporte. A igreja, ela não tem a responsabilidade de educar os meus filhos e de ensinar os meus filhos a amar a Deus, não. Ela dá suporte nesse sentido. A responsabilidade quem tem somos nós, como mãe e como pai. Os filhos, eles são guiados pelo exemplo. Pelo exemplo, né? Sempre quando eu apresento uma criança, virou uma cultura na igreja evangélica, né?
uma boa cultura, mas é uma cultura. Apresentar as crianças a Deus. Eu sempre gosto de usar a frase, eu não sei no decorrer da minha fé, onde foi que eu adquiri essa frase, não sei se foi algum pastor antigo, não sei se foi estudando, sei que eu sempre gosto de usar a frase: apresente seu filho a Deus e apresente Deus ao seu filho. Porque tem muitos que apresentam os seus filhos a Deus, mas não apresentam Deus aos seus filhos. E a melhor forma de nós apresentarmos Deus aos nossos filhos é através do exemplo. Porque tem a ver, presta atenção, tem a ver com o que se vê. Você entendeu aí? Não tem a ver apenas com o que se diz, tem a ver com o que se vê. Tem a ver com o exemplo que os nossos filhos, eles vão ver em nós. E essa é a nossa maior missão na terra, irmãos. Para quem é pai e para quem é mãe, a nossa maior missão é que os nossos filhos sejam cristãos. Esse deve ser o nosso maior propósito. É que os nossos filhos sejam crentes. Tem muitos pais que querem que os seus filhos sejam médicos, amém. Que os seus filhos sejam advogados, amém. Que os seus filhos sejam empreendedores, amém. Que os seus filhos sejam homens de negócio, amém. Mas antes de tudo isso, devemos desejar que os nossos filhos sejam crentes. Que seja um crente médico, que seja um advogado, que seja um crente advogado, que seja um crente psicólogo, que seja um crente empresário, que antes de tudo, antes de galgar qualquer sucesso nessa terra, antes de tudo eles sejam crentes. E nós só vamos adquirir isso, irmãos, se ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus. Não obrigarmos os nossos filhos a irem à igreja. Vai ter um tempo que eles vão ter que ir, claro que vão ter que ir. Eles vão ter que ir, o pai e a mãe vai, eles vão ter que ir. Mas nesse tendo que ir, eles precisam aprender, nesse inteirinho de tempo, a amarem a Deus. Porque vai chegar um tempo que eles só vão permanecer se eles amarem a Deus. Eles não serão obrigados a vida toda. Eles não serão levados porque são governados a vida toda. Vai chegar um momento que eles só vão se eles amarem ao Senhor. Se eles tiverem sido conduzidos no bom ensino da palavra, no conhecimento, no amor a Cristo, nas obras de Cristo por Ele. Nenhum sucesso na vida, essa frase ela tem muitos autores, né? Tá olhando essa frase hoje, ela tem muitos autores. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na fé, compensa o fracasso na família. Então, pai e mãe, há uma responsabilidade muito grande sobre nós, além das outras duas que já foram citadas, mas de construir a vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, na presença do Senhor nosso Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém.